nós estudarmos esse texto, e antes da gente dizer que o inimigo quer isso, o inimigo quer aquilo, o inimigo está fazendo, o inimigo está solto, está amarrado o inimigo está vindo porque quem está mandando? Deus está mandando. Esse inimigo vem como objeto, como ferramenta de juízo. E o que isso nos traz de aprendizado? Que toda aliança tem benefícios e responsabilidades. Entenderam? Vamos lembrar algumas passagens do Novo Testamento, quando o Senhor chega na fazenda lá e pergunta: onde está o talento que eu te entreguei? Aí o cara fala assim: eu apliquei. Aí o outro: eu investi, eu frutifiquei. E você? Eu enterrei. Aí ele diz: servo inútil e infiel. Ou seja, toda aliança com Deus tem benefícios e responsabilidades, porque Deus é um Deus de acordos. Então, quando Ele faz o acordo tem um monte de cláusulas, as bênçãos e as responsabilidades pelas quais Ele nos cobrará. E isso também se refletiu na criação. Deus também imprimiu isso dentro de nós. A nossa vida é feita de benefícios e responsabilidades. Quando você se casa, você tem benefícios e responsabilidades. Quando você é pai e mãe, você tem benefícios e responsabilidades. Quando você assume um trabalho, um ministério, qualquer tarefa tem coisas boas e responsabilidades. Das coisas boas nós nos alimentamos e pelas responsabilidades nós seremos cobrados. Pelas pessoas, pela família, pelos filhos, pelos irmãos e, em último nível, por Deus. E o que está acontecendo nesse texto é que Deus está fazendo uma cobrança dura. E o que o texto que nós lemos nos ensina? Que não é uma cobrança dura, repentina, explosiva, não. Na verdade é uma reação acumulada. Deus está um tempão anotando, e agora ele falou assim: acabou. E aí vem o Império Assírio, vem de cima para baixo, né? Tudo bem? Tranquilo? Então, crentes têm pactos com Deus. Vamos já abrir o texto lá, 2 Reis 18. Crentes têm pactos com Deus. Todo pacto tem benefício e tem responsabilidade. Então, nós temos que nos lembrar que a graça do Senhor está sobre nós, mas Deus cobrará de nós sempre de forma amorosa, mas cobrará as nossas responsabilidades. Ok? Beleza. Aí o que o texto vai nos dizer? Primeiro, trevas, né? Trevas, mas mesmo nas trevas houve luz, e essa luz é Ezequias. Ou seja, outro aprendizado importante: ainda que a situação esteja difícil e muita gente esteja distante, pecando, errando, falhando, Deus sempre levantará pessoas fiéis na sua presença. Não existe trevas que sejam tão densas que impeçam todos, ok? Ninguém vai poder: eu não consegui porque era muita treva. Não, alguém consegue, sempre consegue. E Ezequias conseguiu. Vamos ler o texto? 2º livro de Reis 18, de 3 a 7. Viu? Então, mesmo no meio das trevas, Deus sempre encontra, como diz o texto de Crônicas, né? Os olhos do Senhor andam por toda a terra procurando alguém cujo coração é totalmente dele. Achou Ezequias. Esse texto que a gente leu tem um detalhe interessante, porque ele vai dizer que Ezequias destruiu a serpente que Moisés fez. Mas quanto tempo tem essa serpente? Quanto tempo tem?
Pô, tem milhares de anos, cara. Estou falando de Moisés. Até hoje, no texto, milhares de décadas depois, os caras estão se relacionando com a serpente. A serpente que Moisés levantou, a famosa serpente, foi apenas um recurso pedagógico, mais nada. Um negócio ali, um detalhe. Mas os caras preservaram ela, mantiveram ela, se apegaram a ela, e milhares de anos depois ela ainda existe. Aí eu pergunto aos irmãos, antes de Ezequias não teve ninguém com fibra, coragem, bom senso, para acabar com essa palhaçada, não? Incrível, né? Mas aí Ezequias se levanta e vai tomando decisões. E aí, por causa desse texto, nós vamos lembrar de outras passagens. Quando a Bíblia diz assim, fulano foi um rei bacana, fez o que era reto, mas não fez tudo. Tem vários textos assim. Fez o que era legal, mas não fez tudo. Deixou coisas para fazer. Uma delas é a porcaria da serpente que está lá. E ainda tem outras coisas que estão ali. Porque Ezequias também não faz tudo. Faz algumas coisas. Mas não importa. O que isso vai nos ensinar? Está escrito lá no slide. Basta um para Deus mudar a realidade. Amém, meus irmãos? Basta um. Não precisa ter uma multidão. Basta um. Qualquer movimento de fidelidade enfrenta resistência. Bom, então Deus levantou um só. Mas foi um importante, né? Que é o rei. E ele foi mudando a realidade. Foi ele mudar a realidade, veio a resistência. Não é incrível isso? É impressionante. Você decide servir a Deus, não, a partir de agora eu vou ser fiel. Aí no dia seguinte você se aborrece. Às vezes no mesmo dia. Às vezes 10 minutos depois. Está meses sem vir ao culto. Chega no culto, briga com o cara na porta. Tem problema no estacionamento. Dá topada, abre a unha. Incrível. Falta gás. Acaba a gasolina. Engarrafa não sei aonde. Encosta na moto. Qualquer movimento de fidelidade enfrenta resistência. Porque de fato, agora vamos pensar espiritualmente. O inimigo não quer que a gente acorde, pô. Quer que continue e fique dormindo. Aí de vez em quando você vê os irmãos falando, né? Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão, ele dizendo o seguinte, pastor, para vir para o culto é o inferno, a gente briga toda vez. Incrível, né? Não briga para ir no show, não briga para ir no jogo, não briga para ir no churrasco, mas na hora do culto briga. Incrível, impressionante. Aí qual foi a decisão? Então a gente pensou, acho que de repente é melhor a gente não vir mais. Ah, ok. Ok. Interessante, né? Bom, aí o que aconteceu? Veio a Síria, veio passando o rodo, de cima para baixo, cercou a cidade de Jerusalém. Ezequias se sentiu intimidado, não é? Primeira decisão que ele toma, vamos fazer um acordo. Então vamos ler o texto lá, do 14 ao 16. Está aberto aí, Sérgio, você pode ler. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laques: cometi um erro, para de me atacar, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e deu ao rei da Síria. Então, num primeiro momento, qual é a cena? Nós temos um povo completamente corrompido e um rei sozinho tentando consertar tudo, certo? Aí ele começa a fazer um movimento de restauração, volta o culto, volta a paz, volta a palavra, aí começa a haver resistência. Todo movimento na direção de Deus gera resistência. Aí a resistência traz intimidação, porque ninguém está cercando a casa de Ezequias, está cercando o reino. Porque se estivesse cercando só ele,
talvez ele fosse mais ousado. Mas ele fica com medo, né? Fica com medo pelo povo, pelas pessoas, pelas mulheres, pelas crianças. Para você ter uma ideia, no texto de Crônicas, que nós não estamos lendo, mas é a mesma história, tem detalhes que você não vai encontrar essa história. Quando os assírios estão se aproximando, Ezequias, ele pega uma parte do exército e vai do lado de fora da cidade e tampa as fontes, ele fecha as nascentes para que o exército assírio não pudesse beber água. Ele tenta proteger o seu povo. Ele faz um túnel, esse túnel existe até hoje, o túnel de Ezequias. Para tentar ter escape, ele se prepara o máximo que ele pode para proteger a nação. E em último lugar, ele tenta um acordo. Ele fala assim: por favor, vão embora, o que vocês querem? Dinheiro? Aí os caras: queremos muito dinheiro. Então ele vai e arranca tudo que ele tem, numa tentativa desesperada. Só que o que a Bíblia vai nos ensinar? Que não existe acordo com o inimigo, pô. Não tem acordo. Ele vai te arrancar um pedaço, vai te arrancar outro pedaço, vai arrancar tudo. Vai arrancar a tua alma. Não tem acordo com o inimigo. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus fala, né? De qual lado vocês estão? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve um ou serve a outro. As decisões relacionadas a Deus, elas são sempre decisões radicais, de ruptura total. Não tem acordo. E o acordo não funciona. Ele se curva, ele se humilha, ele propõe um contrato, ele paga tudo e não adianta nada. Na verdade, é um resultado inverso. E aí o texto vai nos ensinar que algumas mudanças na nossa vida exigem quebrantamento e não solução administrativa. Sacou? Solução administrativa não resolve. Desde o primeiro momento, ele deveria ter pedido ajuda a Deus. É outro ensinamento importante, né? Até onde a gente vai? Qual vai ser o nosso limite para a gente pedir ajuda a Deus? Você vê que ele está tentando resolver da melhor maneira que ele pode. Mas até onde vai a nossa tentativa? Nós precisamos, meus irmãos, resgatar na nossa caminhada cristã um princípio bíblico muito importante. Qual é o princípio? Deus é o primeiro a ser procurado, não o último. Isso tem que ser mudado na nossa concepção. Nós precisamos admitir, todos nós, a começar de mim, que em função de todo o nosso conhecimento, a nossa história, a nossa experiência, isso é batata. A gente sempre busca Deus só quando não tem mais solução mesmo. Tem solução nenhuma. A gente: Senhor, tem misericórdia. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar? Que Jesus deve ser o primeiro a ser procurado. Porque tem coisas que só Deus pode resolver. E a situação vai ficando cada vez pior. Por quê? Os assírios pegam o dinheiro, pegam o recurso e continuam oprimindo. Eles não querem dinheiro, eles querem tudo. Eles querem tudo, não é? Agora vamos ver os movimentos que os assírios vão fazendo. Mantenha aberto aí, Sérgio, para você ir lendo, né? Primeira coisa que os assírios fazem, diante das reações de Ezequias. O que Ezequias está fazendo? Tentando preservar a cidade, proteger o povo, e está tentando uma solução diplomática, né? Um acordo diplomático. Pô, vamos resolver isso aqui entre nós, né? Está tudo certo. Primeira coisa que os assírios fazem, eles tentam minar a confiança. Então lê o texto aí, Sérgio, 19 e 20. O comandante de campo lhe disse: digam isso a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que você baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégias e poderiam imitar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Então a primeira coisa que ele faz, primeiro movimento do Império Assírio, é desmontar a confiança. Vocês vão lembrar do texto que nós lemos aqui no início do encontro, que os embaixadores de Ezequias, eles dizem assim: olha só, vamos fazer um acordo aqui, vamos conversar em aramaico. Lembra do versículo que a gente leu? Porque essa é uma língua mais restrita, né?
quase ninguém sabe. Aí o que o cara faz? Ele fica em pé, ele sobe no banquinho e fala numa língua que todo mundo pudesse entender, para que os soldados escutem em cima do muro, para que as pessoas escutem embaixo, né? Ele pega o microfone e diz: vocês pensam que cachaça é água? Não é assim? Cachaça não é água, não. E ele começa a falar em hebraico e não em aramaico, para que todo o povo escute e tenha medo. Minar a confiança. Então isso é uma tática, né? Uma tática de guerra. Ele está dizendo: será que Deus vai te salvar? Não vai te salvar, cara. Você não vai conseguir. Não vai dar resultado. Então ele começa a arrancar a confiança. Começa a colocar em xeque a confiança. Ele vai minando a confiança do povo de Israel. Então é mais ou menos o que o inimigo faz conosco, né? Apesar do seu amor por Jesus, o pior vai acontecer. Ó, você orou tanto, né? Mas vai morrer. Você pediu tanta ajuda, né? Mas vai ficar endividado, não vai pagar. Você trabalhou tanto, né? Mas vão te botar para fora, não tem jeito. Então esse sentimento, essa pressão, essa nuvem negra, ela vem se aproximando com o objetivo de minar a confiança. E quando nós estamos sem confiança, a gente não escuta mais as coisas. Não é? Não importa a pregação, não importa o hino que se cante, nem o testemunho, a gente não consegue ouvir, porque a gente não confia. A gente está, né, com os sentimentos afetados. Aí ele começa a contar mentiras. Como é que ele vai minar a confiança? Contando mentira. Leia o versículo 25, Sérgio. Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Primeira mentira, né? Foi Deus que me mandou. Eu vim aqui por causa de Deus. Olha que loucura, cara. A culpa é de Deus. É por causa de Deus. É por causa de Deus que eu estou nessa situação. É por causa de Deus que eu estou nesse buraco. É por causa de Deus que a minha família não deu certo. É por causa de Deus, a minha dedicação à igreja destruiu a minha vida, destruiu o meu ministério, destruiu. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Bota a culpa em Deus. O cara falou assim: vocês pensam que eu vim porque eu quis? Não, foi Deus que me mandou. Aí deixa os caras pirados mesmo. Assim, Deus está nos defendendo ou está nos atacando? Ele está nos ajudando ou ele está nos destruindo? Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Não? Foi Deus. E isso é um discurso muito perigoso, porque nos deixa extremamente fragilizados. E ele coloca a culpa em Deus, conta essa mentira e deixa o povo nervoso, né? O crente, da mesma forma, ele é assolado pelas mentiras do inimigo. E quando é que o inimigo começa a contar mentiras para nós? Quando a gente decide confiar em Deus. Decidiu confiar em Deus, o inimigo começa a mentir. E a mentira, ela é sórdida. É porque ela é feita de meias verdades. Como nós já estudamos aqui no Éden, né? Não foi isso que Deus disse. Não é bem assim. Tem certeza? São mensagens sórdidas. Quando o cara fala que foi Deus, nós já estudamos aqui que todo hebreu acredita que tudo vem de Deus, né? O bem e o mal. Então, é uma meia-verdade, né? Foi Deus que me mandou. De fato, nós estamos lendo aqui, estamos vendo que foi Deus mesmo. O juízo está por trás de Deus. Mas Deus envia o juízo e envia a pressão para que haja restauração e não destruição. Isso é muito importante na nossa cabeça. Até quando Deus nos corrige, Ele nos corrige para ajudar, nunca para eliminar. Essa caminhada dos assírios é para destruição. Mas Deus não quer nos destruir, Ele quer nos corrigir. Os juízos de Deus são para restauração, não para destruição. Então vem a primeira mentira. A culpa é de Deus. Você confia em Deus?
É ele que quer te ferrar, é ele que quer acabar com você. Foi isso que a serpente disse. Você confia em Deus? Ele não quer que você coma porque ele quer ver o teu mal, pô. Ele não quer que você seja um competidor, um adversário. Ele não quer que você saiba o que ele sabe. E aí Eva pensou, e Adão também, mas pensei que ele era meu amigo. Então ele é meu inimigo, pensei que ele estava me ajudando. Então ele está me dificultando. Então eu quero comer mesmo, então que se dane. E é assim que funciona. É uma rede de intrigas e mentiras, né? E o crente é assolado por essas mentiras. Segunda mentira, coisas que a gente escuta na igreja, né? Não adianta não, meu irmão, todo mundo cai, todo mundo falha, todo mundo peca, fulano caiu, Beltrano caiu, você também cai. Cuidado, os irmãos adoram essa frase, quem está de pé, cuidado para que não caia, né? Vamos ler o texto aí. Lê aí, Sérgio, 33 ao 35. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Hamat, de Arpad? Onde estão os deuses de Sefarim, de Epena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Então o que ele está dizendo? Todo mundo caiu, Jerusalém também vai cair. Não tem problema, está tranquilo, acontece. E não é verdade, incrivelmente, que às vezes a gente se conforma com esse tipo de informação? Diante de uma queda, de um pecado, a gente se conforma com essa informação. Mas também, né? Todo mundo cai, né? Todo mundo peca, eu também. A gente meio que se conforma. Esse tipo de mentira anestesia nosso coração. A gente fica anestesiado, né? Então a gente perde um pouco do temor, perde também um pouco do espírito de luta, perde um pouco da vontade de resistir, perde um pouco dessa coisa do arrependimento, porque no final das contas, quem não peca? Quem não falha? Quem não cai? Quem não tropeça? Então a gente meio que se convence, não, meu irmão, não fica assim não, todo mundo, quando na verdade, nós deveríamos resistir fortemente, e se tropeçarmos, o que realmente é possível e comum, nós deveríamos nos levantar e seguir em frente, corrigindo os erros. Mas não, a gente meio que se conforma. E o que ele está dizendo? Fiquem tranquilos, vocês não foram os primeiros, nem serão os últimos. Todo mundo, onde estão os deuses de fulano de tal? É como está escrito aqui, né? Derrubei os maiores evangelistas, seduzi eles com pecados grosseiros. Como é que você vai fugir? Todo mundo cai, todo mundo. É muito difícil, né? É muito fardo. Naquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, vocês viram, né? Esse todo mundo viu, né? Pelo menos a maioria. Tem uma cena, eu acho que é logo no início, do diabo lá falando com Jesus, que ele fala mais ou menos isso. É muito pesado. Vocês lembram dessa cena? É muito difícil. Ninguém consegue. Não, é muito difícil. Aquela cara meio híbrida, né? Meio identidade de gênero, né? Você não sabe se é homem, se é mulher, né? Um ator completamente... É muito difícil. É muito difícil. Então, isso é um ensinamento bíblico. Você vê que Ezequias está sozinho. Nós não podemos sucumbir nessa ideia do é muito difícil. O que diz a Bíblia? Nós já lemos aqui. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Cai e levanta, pô. A gente não pode ficar sentado, braços cruzados, né? E é isso mesmo. Quando a gente está em crise, o inimigo vai nos lembrar de todos que caíram, de todos que passaram pela mesma situação. Outro dia a gente estava conversando com um casal e estava falando isso, pastor, você está falando de divórcio, fico me lembrando aqui dos amigos, foram muitos, daqui a pouco a gente vai se convencer, né, que então, se chegar a minha vez, né, é mais um, está tudo normal.
Vai ficar normal. Então o inimigo, você vê que ele vai lá e fala assim, é normal, cara, e não se esforça não. Não se esforça não, que nós vamos passar por cima. Já fizemos isso em tantos lugares. É a segunda mentira. Terceira mentira. Pô, a gente pode se entender. O que você acha? Pode chegar a um acordo. Um acordo bacana. Né? Lê aí, Sérgio, 31 e 32. Para que tanta raiva? Para que tanto nervosismo? Né? Se a gente lembrar do texto de Êxodo, a gente sabe que Israel saiu do Egito. Mas antes de sair do Egito, eu não sei se os irmãos lembram, mas Faraó tentou um monte de acordo. Vamos fazer o seguinte, leva todo mundo e deixa as crianças. Lembra desse texto? Não? Ah, criança não. Então faz o seguinte, deixa o gado, leva só... Cada hora que Moisés, ele tinha uma proposta. Vamos fazer o seguinte, deixa o gado e as crianças, leva os velhinhos. Aí no outro dia, leva só o saci. Pô, mas não tem saci. Puxa vida, não tem saci. Vamos tentar um outro acordo. Todo dia Faraó tinha uma proposta para tentar fazer o quê? Uma ruptura amigável. Vamos fazer o seguinte, você vai e volta. Leva uma galera, faz o culto, volta. Depois leva outra. Aí Moisés, não posso. Deus falou que eu tenho que sair com todo mundo. Para que isso, cara? Vamos fazer um negócio aqui mais tranquilo. Né? Quando Jesus disse para os discípulos, vou contar para vocês qual é a parada. A parada é a seguinte, eu vou morrer na cruz. Aí Pedro, para que isso, mestre? Que estresse é esse? O senhor está muito estressado, toma um ansiolítico, não pode? Não, nunca, nem pensar que isso não está bem não. Ele não está bem não, gente, ele não está bem não. Né? Então, acordos. Tem um outro filme também que eu já falei aqui, que é um filme bem legal também, Jesus Salut Marie, a última tentação de Jesus. Já viram? Que é isso. Jesus sobe na cruz e o diabo fala assim, para que cruz, cara? Não, pô, sai. Aí ele sai, ele desce, ele casa. É um filme bem bacana. É uma história que fala sobre isso, do acordo. Para que esse estresse, morrer? Pô, que nervoso, não precisa, mais calma. Vamos ler o texto aí, 31 e 32. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se. Então, cada um de vocês comerá da sua própria videira, de sua própria figueira, beberá água de sua própria cisterna. Até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês. Terra de cereais e vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele o está iludindo, quando diz, o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Viu? Agora ele está falando com as pessoas ao redor, né? Para que esse estresse, galera? Aí, terra para todo mundo, comida para rapaziada, ingresso para o jogo, ingresso para o cinema, gasolina à vontade, tem tudo aqui, é melhor lá, é melhor do que aqui. E era mesmo. Sedução. Tá vendo? A proposta, né? Para que essa amargura? Aí, Ezequias não está bem não, ele está iludindo vocês. Bom, o que a Bíblia vai nos ensinar? Que era uma armadilha, né? Eles estavam, é uma proposta de coisa boa, mas na verdade é uma escravidão. Porque se você lembrar do Egito, você vai lembrar também que no Egito, antes daquela crise com Moisés, o povo de Israel vivia bem, cara. Tinha tudo, tinha um bairro, né? O Gósen era uma região, tinha um bairro à disposição, gozava até de certo prestígio. Então estava todo mundo bem. Então o que o texto está nos ensinando? Que é uma falsa alegria, é uma falsa paz. Lá no Novo Testamento tem um versículo legal que fala sobre isso. Quando todos disserem a paz, eis que sobrevirá sobre vós repentina destruição. Texto bem escatológico, né? Então é um acordo de paz, mas não tem paz. Esse texto que nós estamos lendo também é escatológico, porque a Bíblia diz que o anticristo, seja lá o que for isso, também vai propor acordo de paz. Não, olha só, vocês esquecem essa parada de Deus e vamos ficar todo mundo aqui que vai dar tudo certo. Vou até cantar uma música para vocês, vai dar tudo certo.
paz, paz, paz. E é uma proposta de paz. Faraó queria paz, né? Os filisteus queriam paz, Acabe queria paz, mas é uma falsa paz. É uma paz opressora. Então, o crente não pode fazer acordos, porque esses acordos vão aprisioná-lo. Ele precisa seguir em frente, ainda que isso custe caro. E não é um texto fácil, né? Porque quando a gente pensa nessas coisas, nossa, mas todo tipo de paz com o inimigo, com o mundo, vai custar caro, tem um alto preço. Quer paz? Não tem paz. Mais cedo ou mais tarde, né? Ele fala, vai ter vinha, vai ter azeite, vai ter água, cada um com o seu próprio terreno, tal. É sedutor, né? Quando Israel saiu do Egito, quantas vezes Moisés ouviu essa conversa, né? Vamos voltar, lá era melhor, lá tinha cebola, lá tinha pepino, lá tinha, não sei o que o cara vê na porcaria do pepino, lá tinha pepino, pepino tem gosto de nada, gente. Bom, mas aí percebendo que Ezequias não cedeu, depois da sedução vieram as ameaças, já que não vem pelo amor, vai pela dor, não é isso? Lê aí o... Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado, não lhe responda. Isso, agora lê o versículo 14 até o 19 do capítulo 19. O que aconteceu? O povo ficou quieto. E Ezequias ficou quieto. Aí Senaqueribe ficou irado. Aí, em vez de falar, ele fez um documento. Sabe o que me lembra essa passagem? Me lembra Robin Hood. Eu sempre gostei de Robin Hood. Vocês gostavam, não? Essas histórias de capa e espada, né? Da Idade Média. Sempre gostei dessas histórias de Robin Hood. E o que eu achava, uma das coisas legais na história de Robin Hood é que tudo que o príncipe John queria dizer, ele mandava pregar na porta, pregar na árvore, né? Aí, novo decreto do rei, pá, 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 e tá o cara lá pregando, né? Aí todo mundo vai lá para ler o que é. Aí tinha aqueles decretos, né? Que era não sei quantas 1000 moedas de ouro pela cabeça do Robin Hood, tá? Aquelas coisas engraçadas. E isso se repete em outras fases da história. No Velho Oeste, né? Aqueles papéis rolando de ameaças, fulano de tal, vivo ou morto, não sei quantos dólares, tal. E na história da igreja, na reforma protestante, o estopim da reforma é um documento que Lutero, em vez de falar, pregou na porta. Então, essas mensagens publicadas, elas se tornam mensagens em tom de ameaça. Então Senaqueribe falou assim, então tá bom, agora é um documento. Aí ele manda um documento de guerra. Ele manda um documento de guerra com palavras suaves de ameaça. Lê aí, o Sérgio. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu a perante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste o céu e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. E é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações os seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram. Pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, o que a gente observa? Ezequias sendo levado a uma situação extrema. Ele pega a carta, a ameaça, vai ao templo e sei lá o que ele faz, se ele se ajoelha em cima da carta, se ele... O que o texto nos diz é que ele apresenta a carta para Deus. E diz assim, o que eu faço agora? Faz alguma coisa. Porque, na verdade,
Tudo que Senaqueribe disse é verdade, é fato. Ele passou o cerol por onde veio, mas o Senhor não é de pau nem de pedra. Ajuda a gente aí. Porque depois da sedução vem a ameaça. Então o que a gente vai aprender, meus irmãos? Movimentos do inimigo na nossa direção. Mas antes da gente pensar nos movimentos, vamos lembrar. Por que o inimigo vem? Porque nós decidimos seguir ao Senhor. Se nós somos crentes corrompidos moralmente ou espiritualmente, vai ficar tudo bem. Mas se nós decidirmos seguir ao Senhor, Ele virá na nossa direção. Eu não estou falando que a gente precisa ser perfeito, porque não tem ninguém perfeito, não. Não precisa ser aquele crente, não. Minimamente. Não precisa ser espetacular, não. Consagrado, santificado, não. Coisa básica, basicão. Decidiu assim, Senhor, eu sei que eu sou um pobre, miserável, tal, mas eu quero ser fiel, me ajuda. Meu irmão, essa decisão aí é uma declaração de guerra. Aí o inimigo vem. Como é que ele vem? Primeiro com a dúvida. Primeiro ele bota dúvida. Não é verdade. Depois ele vem com a coisa da vitimização, tá vendo? Caramba, é Deus que deixou você assim. Foi Deus, cara. Depois da vitimização, a fraqueza. Você não vai conseguir. Para que isso tudo? Aí, como é que a tua mulher está com raiva? Fica em casa, cara, vai pro culto nada. Para quê? Depois, a sedução. De vez em quando a gente ouve umas frases, né? Quando eu não era crente, eu não tinha tanta luta. Agora que eu sou crente, sedução. O cara diz, lá é melhor. No Egito era melhor. Na Babilônia era melhor. Fora disso era melhor. Não ser crente é melhor. Sedução. Mas se o crente permanecer fiel e dizer, não, eu vou ficar fiel até o fim, meu irmão, se tudo falhar, você se prepara para o ódio. Porque já que ele não vai conseguir nos levar com amor, vai tentar nos levar com dor. Isso é um processo comum. Porque o mesmo faraó foi a mesma coisa, bateu papo, conversou, né? Quando ele viu que não tinha decisão, foi na pancadaria. Vamos medir força, já que você quer levar, quero ver, vai ter que levar por cima do meu cadáver. Aí Deus falou assim, ok, já que é assim. Então, na verdade, lembre-se sempre disso, ensinamentos bíblicos importantes. Todo crente que tenta andar certo enfrentará resistência. Dentro de si mesmo, do lado de fora. Se nós chutarmos o balde, tudo vai ficar bem. Crentes mais ou menos não enfrentam perseguição. Crentes com fé dúbia vivem uma vida tranquila. Aí a gente pensa assim, como é que esse cara consegue? Mas ele tem uma vida tranquila, não tem problema. Crentes que desejam santificar-se ao Senhor encontrarão resistência. Movimentos comuns na resistência: dúvida, vitimização, fraqueza, acusações, sedução. Se nada disso funcionar, ódio, que pode vir de muitas formas: calúnia, fofoca, perseguição, armadilhas, ciladas, mentiras mesmo, ataques diretos, objetivos, todo tipo, é ódio. Se tudo falhar, vai ser no ódio mesmo, na raiva. E é isso que Ezequias vai enfrentar. Por que Ezequias está no templo? Porque não tem mais o que fazer. Não é a primeira vez, né? No texto que nós lemos semana passada, o que diz o texto? Senhor, não sabemos o que fazer. É a segunda vez que ele passa pela mesma situação. Ou seja, não vai ser uma vez só não, meus irmãos, vai ser tantas vezes quanto forem necessárias. Você saiu de uma, entra noutra. Venceu uma batalha, começa a seguinte. Passou por um obstáculo, outra barreira surge. Porque enquanto nós não chegamos na eternidade, nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros, forasteiros, peregrinos. A nossa estada, a nossa trajetória incomoda ao inimigo das nossas almas.
Cada crente salvo andando nessa terra é um sinal de que Jesus está vivo para sempre. Cada crente salvo glorifica o Senhor. Toda vez que Deus é glorificado, o inimigo tem ódio. Entende? E aí ele vai taca com ódio. Beleza. Mas aí vem o texto seguinte, né? Vamos ler o versículo 20 e 22. Já falamos sobre isso aqui em outro encontro. Quando o crente age, Deus reage. De qualquer maneira, né? Se a nossa ação é passiva, Deus reage. Se a nossa ação é rebelde, Deus reage. Se a nossa ação é desobediente, Deus reage. Mas se a nossa ação é fiel, Deus também reage. O crente age, Deus reage. Muito legal o texto. Muito legal. Muito bacana. Ezequias orando e Deus chamando o profeta. Vai lá e fala com ele. Nós não lemos o texto todo, mas tem uma hora que o discurso é tão duro da Assíria que Isaías diz a Ezequias: Ezequias, não se mete mais nesse negócio não. Nem ora mais. Porque Senaqueribe encheu a minha paciência. Eu vou colocar um anzol no nariz dele. E vou puxar ele pelo nariz. É muito legal esse texto, as metáforas. Vou puxar ele Quem ele pensa que ele é? Por quê? Porque nós já estudamos aqui também que havia nas civilizações antigas essa ideia da divindade no rei. Os reis, os líderes, os imperadores, realmente eles se sentiam divinos, como o faraó enfrentando Deus. É uma luta de deuses, só que o cara não é Deus, o cara é humano, mas ele na cabeça dele ele é divino. E aí ele enfrenta Deus como se ele fosse Deus. E é nessa hora que Deus se levanta e se posiciona. Então vamos ler o texto aí, certo, por favor. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião, o despreza e sombra de você. A filha de Jerusalém branqueia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu seu olhar arrogante? Condução de Israel. 32 e 34 agora. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de acesso contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu o defenderei, a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Bacana, né? Quando você ouve essa frase, por amor do meu servo Davi, está falando de quê? Da aliança, do pacto. Não está falando do homem Davi, né? Está falando da aliança. Assim como Davi cumpriu, né, a aliança cumprida, então eu vou cumprir também. E aí Deus se coloca assim, então tá bom, então agora eu vou defender a cidade. Então isso tem que servir de ensinamento para nós, meus irmãos. Vamos voltar ao slide anterior, né? Se nós lutarmos com fé contra a dúvida, se nós entendermos que não somos vítimas, que Deus cuida de nós, se nós admitirmos a fraqueza, mas persistirmos, perseverarmos, se nós resistirmos à sedução, a todo tipo de sedução, e ainda assim o inimigo se levantar com ódio, nós precisamos acreditar no que o texto está dizendo: Deus nos defenderá. Você crê nisso, meu irmão? Como nós lemos na passagem anterior, o que Deus diz para Ezequias? Não temam, a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Para Josafá, né? A batalha não é de vocês, é do Senhor. Então, de fato, Deus nos defenderá. Ele reage à fidelidade dos seus servos e nos defende com o seu poder desses ataques. Então, algumas lições importantes que esse texto vai nos dar. São lições assim boas da gente guardar no coração, né? Primeiro, uma decisão genuína
e um relacionamento de confiança com Deus são bases transformadoras. Se a gente tem uma decisão genuína, clara, e um relacionamento firme com Deus, essas características, elas são bases sólidas de transformação. A transformação de Israel acontece porque Ezequias é verdadeiro e ele se relaciona com Deus. Ele está em crise, ele ora. Ele está em perigo, ele ora. Ele está aborrecido, ele ora. Ele fica doente, ele ora. Ele sempre procura Deus. Sempre procura Deus. E isso gera transformação. Isso é um ensinamento importante para nós. Segunda coisa que nós aprendemos, né? A chave para que uma igreja, um grupo, um ministério, uma família seja saudável está no preparo e no ânimo da sua liderança. Então, se você tem um pai e mãe preparados e animados, motivados, a família tem chance. A mesma coisa a igreja, a mesma coisa o ministério. Imagine você se Ezequias fosse como diria o meu sogro, um bolha d'água, um ninguém. Acabava tudo, cara. Você tem um púlpito fraco, escola bíblica fraca, líderes que não conhecem as escrituras, que não oram, que não têm vida devocional, pais que não têm coração quebrantado. Está tudo entregue mesmo, está tudo na mão do inimigo. Porque, na verdade, Deus não está pedindo grandes exércitos. Deus está pedindo fidelidade. Bastou um cara só, enfrentou todo mundo. Sozinho, ele e Deus. Foi a mesma coisa que Deus disse para Gideão. Gideão fez uma declaração: Senhor, como nós enfrentaremos os midianitas? E Deus respondeu: se eu estiver com você, eles todos serão como um só homem. É um dos textos mais legais do Antigo Testamento. O que Deus diz para ele? Eu só preciso de você, cara. Quando ele junta o exército, Gideão, lá em Juízes, são mais de 30 mil homens. E o que Deus diz? Manda todo mundo para casa. Eu não preciso dessa multidão. Eu preciso de gente fiel. Gente fiel pode ser 30, pode ser 300, pode ser 3. Porque quem vai lutar sou eu, cara. Então, são lições importantes. Então, o que uma igreja, uma família, um ministério precisa? De gente saudável. E gente saudável, meus irmãos, não confundam com gente perfeita. Porque gente perfeita não existe. Gente saudável na Bíblia é o quê? É gente que confia na Bíblia, que ama o Senhor, que luta, quando cai, se levanta, segue em frente, resiste. Isso que é gente saudável, não tem a ver com pecado, porque pecado por pecado não sobra ninguém. Então nós temos que ter cuidado para não criar expectativas falsas. Saudáveis são aqueles que estão lúcidos, com os olhos abertos, tentando alguma coisa. Outra lição importante: uma vida espiritual equilibrada gera estabilidade, tanto na pessoa quanto nas coisas ao redor. O que é uma vida espiritual equilibrada? São irmãos que oram, que leem a palavra, que adoram ao Senhor. Uma vida espiritual equilibrada. Isso torna esses irmãos ponderados. Você vê que Ezequias está nervoso, que até eu ficaria, todos nós. Ele está tenso, mas ele não está dando piti, ele não está desesperado, ele não abriu a boca para dizer: onde está o Senhor? Nada disso. Eu não entendo. De vez em quando a gente ouve os crentes dizendo: eu não entendo. Isso é resultado de uma vida espiritual desequilibrada. Porque a vida espiritual equilibrada, ela nos levará a ter calma, mesmo se a gente não entenda. Eu não entendo, mas eu sei que Deus é fiel. Eu não entendo, mas eu sei que Deus é justo. Eu não entendo, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Mas quando a vida espiritual é desequilibrada, a gente fica desequilibrado, e a gente não entende, e entra em crise. Ezequias está tenso, mas ele não está dando piti, ele não está fazendo barraco, ele se quebranta. Quebrantamento é diferente de desespero. Então ele vai lá e fala com Deus: Senhor, faz alguma coisa. Na história anterior, o que ele diz? Os nossos olhos estão postos em ti. Então ele não fica em pânico, fica tenso, mas não fica em pânico, porque ele tem uma vida espiritual equilibrada. Agora, de fato, se ele fosse autoconfiante, ele tinha caído, né?
Ele ora porque ele se humilha, concorda? Porque se ele tem autoconfiança, ele parte para dentro. Então vem que eu vou te quebrar. Não, ele se humilha. Ele não tem autoconfiança. Ele não se precipita. Ele ora, ele espera, ele pondera. O cara grita, ele manda todo mundo ficar calado, ninguém responde. Ele não é precipitado, ele é ponderado. Ele não é orgulhoso. Ele rasga as vestes. Ele anda com o povo. Ele pede ajuda. Ele pede conselho. Ele não é soberbo. Porque a autoconfiança, a precipitação e o orgulho são a destruição de qualquer liderança, de qualquer crente. Né? Até o mais experiente. E é lógico, né? É a graça de Deus que nos sustenta. Né? É o que Deus diz assim, fique tranquilo que eu vou defender a cidade. Eu não sei se os irmãos já leram, mas existem relatos históricos sobre essa batalha. Tem escritos antigos sobre ela. Na antiguidade, alguém escreveu sobre isso. E é exatamente isso. Tinham milhares de soldados vivos num dia, milhares de soldados mortos no dia seguinte. Os próprios cronistas admitem a luta, mas não entendem o resultado. A graça de Deus sustentou. E quantas vezes nós aqui saímos de situações difíceis e no final das contas a gente nem sabe explicar como é que saiu, né? Como nós vimos o testemunho do Alexandre e da Fernanda, que no domingo à noite oraram aqui por um tumor e na segunda-feira de manhã descobriram que não tinha tumor nenhum. Fizeram um clamor à noite porque os médicos viram o tumor e no dia seguinte deram glória a Deus porque os médicos não acharam mais o tumor. Meu irmão, o tumor não desaparece, a não ser que Deus arranque com a sua mão. Não é verdade? Então nós podemos ter duas reações. Nós podemos ter uma reação cética e dizer assim, os médicos se enganaram, né? Foi uma falha no exame, foi um diagnóstico ruim, foi uma declaração precipitada. Ou nós podemos dizer assim, pô, glória a Deus, que transforma tumores em sombras. Nós podemos reagir de duas formas diante das coisas que Deus faz. Podemos tentar explicar racionalmente e minimizar o milagre, ou podemos pela fé começar a ver milagre em tudo. Infelizmente, o inimigo tem nos confundido de tal forma que até os grandes milagres que Deus realiza na nossa vida, nós vamos minimizando. Mas isso aí, né? É assim mesmo, é o banco, foi o advogado, foi a lei que me favoreceu, deu sorte, mas nós que somos crentes precisamos reconhecer. Eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei, aconteceu porque Deus botou a mão. E num dia tem guerra, no outro dia tem paz. Na outra aula que nós estudamos sobre a invasão dos moabitas em Samaria, o que nós vimos? Que num dia havia fome, no dia seguinte teve abundância de comida. Num dia estava com fome. E Eliseu disse, amanhã vai ter comida. E o soldado disse, duvido. E ele disse, vai ter, você não vai comer, para deixar de ser palhaço. Não é assim que está escrito no versículo lá? Vamos ler o Salmo 46, para nós encerrarmos. Um dos meus salmos favoritos. O salmo não foi escrito por causa dessa história, que é um salmo de Davi, mas poderia, porque é a mesma circunstância. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam. Não, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor,
que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Um versículo que é bem legal nesse texto, que tem a ver com o que a gente estudou, no versículo 9. O Senhor coloca fim na guerra. Então, seja qual for a guerra que nós estamos lutando, Deus tem autoridade para colocar fim na guerra. Ele coloca fim. Então, não foi isso que ele disse, mas poderia ter dito, porque é mais ou menos a mesma coisa. É como se ele dissesse a Ezequias: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.